Agora veja essa aqui. Um DJ toca as picapes, tal, papapá, anima a galera nas festas. Conhecido aqui em Curitiba, ele foi preso pela polícia militar. Aí é o seguinte, sabe o que ele tinha em casa? Tinha uma plantação de maconha. Mas olha, gente, não era um pezinho ou dois, era bastante, a casa estava recheada. E aí é o seguinte, olha o que ele falou. Ele disse que começou a praticar, a entrar, na verdade, no mundo do crime, porque ficou sem emprego durante a pandemia. Ele ficou sem emprego, viu, doutora Márcia? Muita gente perdeu o emprego durante a pandemia. Muita gente perdeu o emprego depois da pandemia. Como é que a polícia chegou nele? A polícia chegou nele por uma denúncia anônima. Por isso que é importante as pessoas fazerem denúncias, ligarem para a polícia, acreditarem nesse trabalho anônimo da polícia. Agora só que é o seguinte, não ficou só nele, porque essa denúncia desencadeou uma outra prisão por tráfico, a de um advogado. Então, numa mesma denúncia, um DJ preso que diz que começou a plantar maconha porque não tinha mais serviço, e um advogado. E o Marcelo Borges e o Ronaldo de Oliveira contam mais pra gente agora. Das baladas para a cadeia. O DJ Leozinho foi preso acusado de tráfico de drogas. Ele tinha uma plantação de maconha com mais de 30 pés. No local, segundo a polícia, a droga era preparada e vendida. Uma casa acima de qualquer suspeita em um dos bairros mais tradicionais e nobres de Curitiba, o Jardim Social. E era exatamente aqui que o DJ morava. E dentro do imóvel, a plantação de maconha foi encontrada. Já na hora que a gente acessou o portão, sentimos o cheiro forte, fizemos adentramento e também aí conseguimos encontrar aí 5 estufas de maconha na parte de baixo da casa lá, além de algumas panelinhas ali onde que ele deixava ali para desumedecer a droga e tudo mais. Em um primeiro momento, Leozinho disse que toda a plantação era para consumo próprio. Depois, ainda em bate-papo com a PM, o DJ confessou que entrou para o tráfico após o início da pandemia da Covid-19, já que as baladas foram fechadas. Ele meio que falou ali que a situação tá difícil e tudo mais, né? Meio que deu a entender assim que talvez ele tinha optado por essa vida aí por causa da dificuldade que ele passou. Antes da prisão de Leozinho, os policiais militares receberam do mesmo informante uma outra denúncia de que havia tráfico de drogas em uma casa no bairro Santa Quitéria, também na capital. Só que desta vez, um advogado foi preso com cerca de 10 quilos de maconha. A PM chegou ao endereço do advogado Renato André Fukuda enquanto procurava ladrões. Bem naquele momento ali a gente conseguiu visualizar 2 indivíduos saindo da residência, a gente fez a abordagem, foi verificado que no bolso de um ali havia uma certa quantidade de droga, questionada a procedência, o mesmo ficou muito nervoso e tudo mais, e a gente percebeu que ele pegou a droga dali mesmo, conforme a denúncia que tinham feito. Fizemos adentramento na casa, encontramos 10 quilos de maconha e também ali uns pacotes de murruga. O advogado e o DJ foram levados pela PM à central de flagrantes. Os dois são acusados de tráfico de drogas. Bom, sobre o DJ, a nota que chegou pra gente aqui é que ele recebeu a liberdade, né? Ele foi liberado. A defesa, é uma nota, inclusive, da defesa dele, né? Diz que demonstrou que não fazia sentido ele ficar preso e a justiça entendeu que não havia motivos para ele ficar preso. Deixa eu ver essa frase, ó. Defesa demonstrou com argumentos fatídicos e jurídicos que a prisão de Leonardo não se mostra concretamente desnecessária. Bom, o detalhe é o seguinte, o detalhe é que o homem está solto, né? Então foi levado lá, houve a denúncia, o homem foi preso, tinha tudo isso na casa dele, mas a justiça então entendeu que não havia motivos para ele ficar preso, doutora Márcia. É que é necessário para que seja mantida a prisão, que existam os chamados... que existam aquelas motivações da prisão preventiva, ou seja, antecedentes, possibilidade de fuga, algumas condições nesse sentido. Então pode-se entender que ele deva responder sim, mas em liberdade. Agora, veja bem, né? Você imagina se todo mundo que perdeu o emprego durante a pandemia resolvesse praticar algum tipo de crime, né? Aí o DJ resolve plantar maconha na casa, uma casa grande, bairro legal de Curitiba, né? Classe média alta.
tal, bacana, encheu a casa de... E aí, primeiro falou que era consumo próprio, a polícia não engoliu isso. É né? muita É coisa. muita coisa para consumo próprio, né? E aí, isso aí é igual o cara que vem com aquelas vans carregadas de cigarro, né? Contrabandeado do Paraguai, e fala assim, não, isso aí é pra eu fumar o ano inteiro. Existem alguns entendimentos sobre essa situação de plantação para uso próprio, entendimentos judiciais, né? Alguns entendem que até 8 ou até 10 pés de maconha poderia ser entendido. Tudo vai das circunstâncias. Mas em termos de quantidade, essa quantidade não pode ser entendida como uma quantidade para uso próprio, né? Se ele estivesse prevendo o apocalipse, né? E aí ele pretende ficar mais uns 10, 15 anos, assim, né? Mas é difícil essa ideia, né?